A Estrada da Noite, Joe Hill. Na estrada. Capítulo 21. A luz do dia começou a falhar quando eles estavam bem ao norte de Fredericksburg, e foi neste momento que Jude viu a picape do homem morto atrás deles, seguindo a uma distância de cerca de 400 metros. Craddock McDermott ia ao volante, embora fosse difícil avistá-lo com clareza naquela luz fraca, sob o amarelo do céu, onde as nuvens brilhavam como um amontoado de brasas. Jude, porém, pôde ver que ele estava usando de novo o chapéu de feltro e ia curvado sobre o volante, os ombros erguidos ao nível das orelhas. Também havia colocado óculos redondos. Sob as lâmpadas de vapor de sódio da rodovia I-95, as lentes cintilavam com uma estranha luz alaranjada, formando círculos flamejantes, à semelhança dos faróis de milha na barra de proteção. Jude pegou a saída seguinte. Georgia perguntou por quê. Ele disse que estava cansado. Ela não tinha visto o fantasma. Eu posso dirigir, disse ela. Georgia havia dormido a maior parte da tarde e agora se sentava no banco do carona com os pés encaixados sobre o corpo e a cabeça caída sobre o ombro. Quando Jude não respondeu, ela examinou o rosto dele. Está tudo bem? Perguntou. Só quero sair da estrada antes que anoiteça. Bon enfiou a cabeça no espaço entre os bancos da frente para ouvi-los. Ela gostava de ser incluída nas conversas dos dois. Enquanto George alisava sua cabeça, Bon se virou para Jude. Era visível um ar nervoso de receio naqueles olhos cor de chocolate. Encontraram um motel Daisy a menos de 800 metros do desvio. Jude mandou Georgia pegar um quarto. Ele ficaria no Mustang com os cachorros. Não queria correr o risco de ser reconhecido. Não estava no clima. Não estava no clima há 15 anos. Assim que Georgia saiu do carro, Bon subiu no banco vazio e se aninhou sobre a marca que o bumbum de Georgia deixara no couro. Depois de acomodar o queixo sobre as patas da frente, Bon lançou um olhar de culpa para Jude, esperando que ele gritasse, mandando que ficasse atrás com Agnes. Ele não gritou. Os cachorros podiam fazer o que bem entendesse. Não muito depois de terem pegado a estrada, Jude contara a Georgia como os cachorros tinham enfrentado Craddock. Desconfio que nem o homem morto sabia que Agnes e Bonnie poderiam atacá-lo daquela maneira. Mas acredito que Craddock sentiu que os dois constituíam algum tipo de ameaça. E acho que deve ter ficado satisfeito em nos fazer fugir de casa antes que descobríssemos como usar os cachorros contra ele. A essa altura, Georgia se virara no banco para estender a mão e coçar as orelhas de Agnes, inclinando-se para trás o suficiente para esfregar o nariz contra o focinho de Bon. Cadê meus cachorrinhos heróis? Cadê? Ah, estão aqui. Muito bom. E assim por diante, até Jude começar a enlouquecer ouvindo aquilo. Georgia saiu da recepção com uma chave pendurada no dedo. Sacudiu-a para ele antes de se virar e contornar o prédio. Ele a seguiu de carro e estacionou numa vaga. Ficava na frente de uma porta bege, entre outras portas beges, nos fundos do motel. George entrou com Agnes enquanto Jude caminhava com Bon ao longo de uma mata ao lado do estacionamento. Depois ele voltou, deixou Bon com Georgia e levou Agnes para passear. Era importante que nenhum dos dois se afastasse dos cachorros. Aquele bosque atrás do Daisy era diferente da mata ao redor de sua casa de fazenda em Pine Cliff, Nova York. Era inequivocamente um bosque sulista, cheirando a podridão doce, musgo molhado e barro vermelho, a enxofre e esgoto, orquídeas e óleo de motor. A própria atmosfera era diferente, o ar mais denso, mais quente, pegajoso de tão úmido, como um sovaco. Como Morris Corner, onde Jude fora criado. Agnes tentava morder os vagalumes que, como gotas de luz etérea e esverdeada, esvoaçavam aqui e ali entre as samambaias. Jude retornou ao quarto. Nos 10 minutos que levaram para atravessar Delaware, tinham parado num posto para abastecer
E Judy se lembrara de comprar meia dúzia de latas de ração na loja de conveniência. Não lhe ocorrera, porém, comprar pratos de papel. Enquanto George usava o banheiro, Judy puxou uma das gavetas da cômoda, abriu 2 latas e derramou-as lá dentro. Depois colocou a gaveta no chão para os cachorros. Eles caíram sobre a comida, e o quarto se encheu de grunhidos ásperos, de arfadas em busca de ar e do som molhado de babar e engolir. Georgia saiu do banheiro e parou na porta. Usava uma calcinha branca desbotada e uma blusa de alças amarradas que deixava a barriga à mostra. Qualquer evidência de seu eu gótico eliminada, não fosse as unhas dos pés brilhantes pintadas de preto. A mão direita estava enrolada num novo nó de atadura. Olhou para os cachorros, o nariz franzido numa divertida expressão de repugnância. Isso está ficando nojento. Se o dono do motel descobrir que usamos as gavetas da cômoda para dar comida aos cachorros, certamente não seremos convidados para uma nova visita ao Daisies de Fredericksburg. Falara com o sotaque do sul, contribuindo para o espanto de Judy. Já havia passado a tarde toda arrastando as palavras e esticando as vogais. Às vezes fazendo isso para ser engraçada, e outras vezes Judy acreditava, sem se dar conta. Como se ao deixar Nova York também estivesse abandonando a pessoa que fora lá, inconscientemente resvalando para a voz e para as atitudes de quem havia sido antes. A menina magricela da Georgia que achava engraçado nadar nua em companhia dos garotos. Já vi gente se comportando mais mal num quarto de hotel, disse ele. Mais mal em vez de pior. O próprio sotaque de Judy, que se tornara muito leve com o passar dos anos, também estava ficando mais forte. Era difícil alguém retornar ao lugar onde foi criado sem assumir as características da pessoa que tinha sido lá. Um dia, meu baixista disse que cagou numa gaveta, porque eu demorei muito a sair do banheiro. Georgia riu, embora parecesse contemplá-lo com alguma coisa próxima da preocupação, se perguntando, talvez, o que ele estava pensando. Dizzy tinha morrido. AIDS. Jerome, que tocava guitarra rítmica, teclado e praticamente qualquer outra coisa, também havia morrido. Seu carro tinha saído da estrada a mais de 140 km por hora. Ele havia rolado 6 vezes com o poste antes de o carro explodir no mar de chamas. Só algumas pessoas ficaram sabendo que não foi um acidente provocado pela bebida. Que ele fizera aquilo totalmente sóbrio, de propósito. Não muito tempo depois de Jerome sair de cena, Kane disse que estava na hora de encerrar o expediente, que queria passar algum tempo com os filhos. Kane estava cansado de argolas nos mamilos, calças de couro preto, efeitos pirotécnicos e quartos de hotel. Vinha vivendo aquela farsa havia muito tempo, e foi assim que a banda acabou. Desde então, Judy fora um número solo. Talvez não fosse mais nem isso. Tinha no estúdio em casa uma caixa de demos, quase 30 músicas novas. Mas era uma coleção particular. Não se preocupara em tocá-las para ninguém. Eram apenas uma variação das mesmas coisas. O que Kurt Cobain dissera? Verso, refrão, verso. Sempre a mesma coisa. Judy não se importava mais. A AIDS pegara Dizzy, a estrada pegara Jerome. Ele não se importava mais com a música. Não fazia sentido o modo como as coisas tinham se desenrolado. Judas Cone sempre fora o astro. A banda se chamava O Martelo de Judas. Era ele quem devia ter morrido tragicamente jovem. Jerome e Dizzy deviam ter sobrevivido para contar, anos mais tarde, numa retrospectiva, 13 histórias selecionadas a seu respeito. Ambos ficando calvos, gordos, com as mãos e unhas tratadas, em paz com sua riqueza e com seu rude, ruidoso passado. Só que Judy nunca foi bom em seguir o script. Judy e Georgia comeram os sanduíches que haviam comprado no posto de gasolina de Delaware, onde pegaram a ração. Eram tão saborosos quanto o papel em que vinham embrulhados. Os integrantes do My Chemical Romance estavam num talk show na TV. Tinham cabelos espetados e argolas nos lábios e sobrancelhas, mas sob o pó branco da maquiagem e o batom preto havia uma coleção de garotos gorduchos que provavelmente tinham participado
alguns anos antes, da banda do colégio. Pulavam de um lado para o outro. Caíam um em cima do outro, como se o palco debaixo deles fosse uma placa eletrificada. Brincavam febrilmente, atemorizando uns aos outros. Judy gostava dos rapazes e se perguntava qual deles ia morrer primeiro. Depois, Georgia desligou o abajur ao lado da cama e os dois ficaram deitados juntos no escuro, os cachorros enroscados no chão. Acho que aquilo não nos livrou dele, disse ela, ter queimado o paletó, agora sem sotaque caipira. Mas foi uma boa ideia. Não, não foi. E então? Ele me fez fazer aquilo, não fez? Judy não respondeu. E se não conseguirmos achar um meio de mandá-lo embora? Perguntou ela. O jeito é se acostumar ao cheiro de comida de cachorro. Ela riu, sua respiração fazendo cócegas no pescoço dele. O que vamos fazer quando chegarmos ao lugar para onde estamos indo? Disse ela. Vamos conversar com a mulher que mandou o paletó. Vamos descobrir se ela sabe como se livrar do morto. Carros zumbiam na I-95. Grilos cantavam. Vai machucá-la? Não sei. Talvez. Como está sua mão? Melhor, disse ela. Como está a sua? Melhor, disse ele. Judy estava mentindo e tinha certeza absoluta de que ela também estava. George entrara no banheiro para trocar a atadura assim que chegaram ao quarto. Ele fora depois para substituir a dele e havia encontrado no lixo o curativo antigo de Georgia. Puxara os rolos de gases da cesta de lixo para examiná-los. Cheiravam a infecção e antisséptico. E estavam manchados de sangue coagulado e mais alguma coisa. Uma crosta amarela que só podia ser pus. Quanto à sua própria mão, o corte que dera nela provavelmente precisava de uns pontos. Antes de deixar a casa naquela manhã, tiraram um estojo de primeiros socorros do alto de um armário da cozinha e usaram alguns esparadrapos para fechar o talho. Depois o amarrara com a atadura branca. Mas o corte não tinha parado de sangrar e, no momento em que tirou as bandagens, o sangue já começara a ensopá-las. O buraco na mão esquerda apareceu entre os esparadrapos. Um olho vermelho, líquido. A moça se matou. Começou Georgia. A moça que está por trás de tudo isso. Anna McDermott. Agora o verdadeiro nome dela. Anna, repetiu Georgia. Sabe por que ela se matou? Foi porque você a mandou cair fora? A irmã, obviamente, pensa que sim. O padrasto também, eu acho. Ou não estaria nos assombrando? O fantasma pode induzir as pessoas a fazerem coisas, como me fazer queimar o paletó, como fazer Danny se enforcar. No carro, Judy contara sobre Danny. Georgia tinha virado o rosto para a janela, e durante algum tempo, ele a ouvira chorando baixo, deixando escapar pequenos sons abafados, desalentados, que pouco depois se nivelaram nas lentas e regulares inalações do sono. Esta era a primeira vez que qualquer um dos dois faziam menção a Danny desde então. Judy continuou. O morto, o padrasto de Anna, aprendeu hipnose torturando vietcongues no exército e guardou esse conhecimento depois que deu baixa. Gostava de se chamar de mentalista. Quando era vivo, usava aquela corrente com a lâmina prateada na ponta para pôr as pessoas em transe. Mas agora está morto. Não precisa mais dela. Na realidade, quando ele fala, a pessoa tende a obedecer. De um momento para o outro, o sujeito fica simplesmente inerte, vendo como ele o dirige para cá e para lá. Você nem sequer sente alguma coisa. Seu corpo é comum à roupa. E é ele quem está usando a roupa, não você. O paletó de um morto, pensou Judy, e seus braços ficaram ásperos com o arrepio. Não sei muita coisa sobre ele, continuou Judy. Anna não gostava de falar dele, mas sei que ela trabalhou algum tempo fazendo leitura de mãos e disse que foi o padrasto que a ensinou a fazer isso. Ele tinha interesse pelos aspectos menos conhecidos da mente humana. Nos fins de semana, por exemplo, trabalhava como radiestesista. Não são aquelas pessoas que encontram água sacudindo varinhas no ar?
Minha avó empregou um velho caipira com a boca cheia de dentes de ouro para ajudá-la a encontrar uma nova nascente depois que o poço secou. O homem tinha uma bengala de madeira. O padrasto de Anna, Craddock, não trabalhava com uma varinha. Simplesmente usava sua bela lâmina pendurada numa corrente. Pêndulos funcionam igualmente bem, eu acho. De qualquer modo, a puta psicótica que mandou o paletó, Jessica McDermott Price, queria que eu soubesse que seu papai tinha dito que acertaria as contas comigo depois de morrer. Acho que o velho tinha algumas ideias sobre como voltar. Em outras palavras, ele não é um fantasma casual, se isso faz sentido. Pegou de propósito o caminho em que está agora. Ao longe, um cachorro latiu. Bon levantou a cabeça, olhou atenta na direção da porta. Depois pousou novamente o queixo nas patas dianteiras. Ela era bonita? Perguntou Georgia. Ana? Sim, claro. Quer saber se era boa de cama? Perguntei por perguntar. Não precisa responder como um filho da puta. Está bem, mas não faça perguntas se não quer realmente saber as respostas. Nunca reparou que eu jamais a interroguei sobre seus antigos parceiros de foda? Antigos parceiros de foda. Porra, é assim que você me vê? A atual parceira de foda que logo vai ser passado? Cristo, aqui vamos nós. Não estou sendo xereta. Estou tentando entender a coisa. E de que modo saber se ela é bonita ou não vai ajudá-la a entender o problema do nosso fantasma? Ela segurou o lençol contra o queixo e encarou-o no escuro. Então ela era a Flórida e eu sou Geórgia. Quantos outros estados foram visitados por sua pica? Não saberia dizer. Não tenho um mapa com alfinetes apertados. Quer realmente que eu faça uma estimativa? Já que estamos no assunto, por que nos limitarmos aos estados? Já fiz 13 turnês mundiais e sempre levei meu pau comigo. Você é um filho da puta mesmo. Ele arreganhou os dentes dentro da barba. Sei que provavelmente é chocante para uma virgem como você, mas vou lhe confessar uma coisa. Eu tenho um passado. 54 anos dele. Você a amava? Será que dá para mudar de assunto? Isso é importante, porra. Importante como? Ela não quis responder. Ele se recostou na cabeceira da cama. Durante umas 3 semanas, disse. Ela ficou apaixonada por você? Ele balançou afirmamente a cabeça. Ela te escreveu? Depois que você a mandou para casa? Escreveu. Cartas rancorosas? Ele ficou pensando na pergunta e demorou a responder. Será que você nem chegou a abrir a porra das cartas? Havia de novo na voz de George uma cadência inequivocamente rural e sulista. Estava prestes a perder a cabeça. E por um momento se esquecera de si mesma. Ou talvez não tivesse realmente esquecido de si mesma. Muito pelo contrário. Sim, eu li as cartas, disse ele. Estava procurando por elas quando a merda explodiu na nossa cara lá na fazenda. Lamentava que Dane não tivesse encontrado as cartas. Jude amara Ana, vivera com ela, conversara todo dia com ela. Mas agora compreendia que ficara sabendo muito pouco a seu respeito. Sabia muito pouco da vida que Ana tivera antes e depois dele. Você merece o que vier a te acontecer, disse Georgia rolando para o lado. Nós dois merecemos. As cartas não eram raivosas, disse Jude. Às vezes eram emotivas. Às vezes assustadoras, pelo pouco de emoção que havia nelas. Na última, lembro que Ana falou que tinha coisas que queria conversar comigo. Coisas que estavam cansada de manter em segredo. Disse que não aguentava mais estar sempre tão cansada. Acho que isso era um sinal de alerta, bem ali na minha frente. Só que não era a primeira vez que ela falava coisas assim. E afinal de contas, Ana nunca... O que estou querendo dizer é que ela não estava bem, não estava feliz. Mas você acha que ela ainda gostava de você? Mesmo depois de ter levado um chute na bunda? Não dei um, começou ele, soltando o ar com irritação. Não ia engolir a isca com tanta facilidade. Acho que provavelmente sim. Georgia ficou um bom tempo sem falar, de costas para ele. Jude estudava a curva de seu ombro. Sinto pena de Ana.
disse ela por fim. Não é lá muito agradável, sabe? O quê? Está apaixonada por você. Conheci muitos maus elementos que me deixaram com nojo de mim mesma, Jude. Mas você é um caso à parte. Porque eu sabia que nenhum deles realmente se importava comigo. Mas você se importa. E seja como for, você faz com que eu me sinta como uma puta de rua. Falou sem rodeios, calmamente, sem olhar para ele. Aquilo o deixou meio sem fôlego. Por um instante, Jude teve vontade de pedir desculpas, mas a palavra o assustava. Ele estava enferrujado no quesito desculpas, e explicações sensatas simplesmente não faziam parte do seu repertório. Georgia esperou que Jude respondesse, e, quando isso não aconteceu, ela puxou o cobertor para cobrir o ombro. Jude deslizou pelo travesseiro, pôs as mãos atrás da cabeça. Amanhã vamos atravessar a Georgia, disse ela, ainda sem se virar. Quero dar uma parada na casa da minha avó. Sua avó, repetiu Jude, como se não tivesse certeza de ter ouvido bem. Bem é a pessoa de quem mais gosto no mundo. Um dia fez 300 pontos no boliche. Georgia disse isso como se uma coisa fosse completamente natural da outra. Talvez fosse. Tem noção da encrenca em que nos metemos? Sim, tenho. Acha que é uma boa ideia começarmos a nos desviar do caminho? Quero visitá-la. Que tal pararmos lá na volta? Aí vocês duas vão poder falar com tranquilidade sobre os velhos tempos. Quem sabe não saem para jogar boliche? Georgia demorou um pouco para responder. Tenho a sensação de que devia visitá-la agora, disse por fim. Isso não sai da minha cabeça. Além do mais, não há qualquer garantia de que vamos fazer a viagem de volta, não acha? Jude puxava a barba, contemplando as formas dela sob o lençol. Não gostava, sob nenhuma hipótese, da ideia de ceder, mas sentiu que era preciso oferecer-lhe alguma coisa, fazer alguma concessão, para que ela o desprezasse um pouco menos. E se Georgia tinha algo a dizer a alguém que a amava, não fazia sentido esperar pela volta. Já não parecia sensato adiar qualquer coisa que tivesse importância. Ela tem limonada na geladeira? Sempre fresca. Tudo bem, disse Jude. Então vamos dar uma passada rápida, ok? Podemos chegar à Flórida amanhã se não fizermos corpo mole. Um dos cachorros suspirou. Georgia tinha aberto uma janela para deixar sair o cheiro da ração, a janela que dava para o pátio no centro do motel. Jude podia sentir o leve odor de ferrugem na cerca de arame e um vago cheiro de cloro, embora não houvesse água na piscina. Além disso, eu já tive uma mesa Ouija. Quando chegarmos à casa de minha avó, quero ver se consigo encontrá-la. Já disse a você. Não preciso conversar com Craddock. Já sei o que ele quer. Não, disse Georgia, num tom ríspido, impaciente. Não estou dizendo que é para falar com ele. Então, para que você quer a mesa? Precisaremos dela se formos falar com Ana, disse Georgia. Você afirmou que ela o amava. Talvez ela possa nos dizer como sair dessa encrenca. Talvez possa mandá-lo embora.